Olá, amigos do Fórum do Porco Mestre, nosso abraço, a nossa alegria em estarmos juntos aqui novamente e, como de costume, nos encontrando após as partidas de finais de semana, após as partidas, evidentemente, do Palmeiras e nos finais de semana, em especial, em função do horário, né, pessoal? É um horário extremamente adequado para todo mundo. Hoje, em especial, nós tivemos uma partida no período da tarde, o horário das 16 horas ou 4 horas. Aliás, tivemos aí o prazer e a alegria de termos vencido essa partida pelo magro placar de 1-0, mas não importa, né? Porque as circunstâncias é que nós temos que levar em consideração. Jogamos com um time alternativo, assim como o Grêmio. Mas foi um jogo bem jogado, né? Um jogo pegado. O Palmeiras se encontra... Hoje nós estamos vendo que é um time que se solidifica ao longo da competição e estamos fazendo o nosso papel. As partidas difíceis virão por aí. Aliás, quarta-feira temos uma pedreira, né? Mas pela Libertadores... E tanto é que o Palmeiras, inclusive, está se precavendo, o nosso técnico Cuca, para manter o time pelo menos descansado. Já no próximo final de semana, uma outra pedreira, dessa vez contra o Cruzeiro, mas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem mais moleza para ninguém. Agora é jogar ou jogar, né? É lutar e lutar, sempre, sempre. E o Palmeiras vem fazendo o papel dele. Então hoje devo acreditar que o time possa ter feito um bom papel. Se nós olharmos do nosso goleiro até o último dos nossos atacantes, todo mundo teve uma doação incrível ao longo da partida. Tivemos aí alguns jogadores que se destacaram e que a gente fica até feliz, né, pessoal? É o caso, no caso aí, o Mike, que era um jogador que a torcida questionava, mas hoje me parece que ele fez um bom papel. O Luan é um excelente zagueiro, tem tudo para se firmar como titular dessa zaga, principalmente levando-se em conta que nós esperamos que a qualquer momento o titular daquela posição, Mina, deva, infelizmente, nos deixar, né? Futebol é assim, é business, é negócio, né, pessoal? O Juninho jogou seu feijão com arroz, né? Notamos uma certa afobação por parte do futebol dele, mas é um zagueirão também que podemos confiar. Hoje o Egídio foi muito bem, né? Vocês viram que ele cumpriu o papel dele. Ele carrega o trauma e essa coisa de uma certa perseguição por parte da nossa torcida. Mas hoje nos parece que ele interpretou legal a leitura e fez um bom papel. Pelo menos é o que eu estava ouvindo agora, alguns comentários esportivos em algumas rádios, dizendo isso a respeito do Egídio, né? Nós vimos aí o Bruno Henrique, um excelente volante, que tem um poder bárbaro de desarme. Ele precisa se acomodar e se aclimatar novamente ao futebol do Brasil e muito especialmente do Palmeiras, né?
O Michel Bastos, que andou claudicante em algumas bolas, teve lá um momento em que ele ficou cara a cara com o gol, mas deu um traquezinho de perna direita, poderia ter feito um gol ali, mas tudo bem, ninguém está querendo crucificar o atleta, né? Porque ele teve uma participação legal também no jogo. Notamos que o Eric corre muito, mas ele ainda não deu a sorte de nos apresentar um bom futebol, né? O Borja também é um jogador guerreiro e que eu acho que agora ele tem que, o Cuca deve deixá-lo jogar, porque ele é um centroavante matador e devagar aquela função dele procurar e achar o gol vai acontecer naturalmente. Então eu particularmente defendo muito essa coisa dele se manter na equipe, né, pessoal? O William não precisa dizer que é um centroavante mais inteligente. O Keno também muito inteligente, mas dá umas claudicadas de vez em quando. Algumas vezes que ele conseguiu fazer belíssimas jogadas, indo para cima da zagueirada, ele podia tocar para alguém e tentou finalizar, mas tudo bem, não é uma certa afobação que a gente acaba entendendo que ele estava querendo o melhor, ou seja, querendo fazer o gol. O Roger Guedes não dá tempo nem da gente analisá-lo, que ele entrou muito no final, né? E aí nós tivemos a oportunidade então de ver um time que teve uma forma legal de jogar e eu acho que a torcida, na pior das hipóteses, saiu satisfeita, porque se nós olharmos para a tabela, pelo menos nesse momento, o Palmeiras conseguiu mais 3 pontos preciosíssimos, né? Se bem que tem muito jogo aí, agora nós precisamos fazer aquele velho papel de secar os nossos mais próximos concorrentes nesse brasileiro, né? Principalmente o time que está na ponta lá, o time de Itaquera. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Tem muito jogo ainda pela frente, o Palmeiras agora está fazendo certo, está caminhando legal, né? Então a gente começa a nossa live hoje contando mais uma vez com a presença de vários dos nossos amigos. O Alexandre Guislandi, prazer em ter você aqui, viu, Alexandre? Essa semana, ou ontem, eu tive o prazer de telefonar, eu conversei um bom tempo com o Alexandre, né? E ficamos muito felizes, né, Alexandre? Boa noite, mestre. Hoje jogamos muito bem. O que ele põe aqui? Vamos ver mais. Gostei muito do Luan e do Bruno Henrique. Já o Borja me preocupa muito. Tá matando ou maltratando a bola. É verdade, né, Guislandi? Eu acho que agora é uma questão da gente ter um pouco de paciência também, que o futebol dele há de voltar, né? Nós acreditamos nele, ele é nosso patrimônio. E, puxa vida, a gente está querendo muito que ele acerte o pé. O Alexandre Hayashi também, Márcio, Mike e Luan jogaram muito. O Bruno Henrique é uma ótima estreia. Olha aí, gostoso, né? O Valmir Aquino, juiz de novo, metendo a mão na gente. Ô Valmir, a gente já está até meio acostumado com essa história dessa juizada, né? Esperamos que essa coisa se modifique ou se reverta, porque é complicado. O Luiz Gustavo Góes Jorge, obrigado, Luiz. Acredito que aos poucos a confiança está aumentando e aliado a isso, muita raça e forte marcação aí na saída de bola, como fazíamos no ano passado. Dificilmente seremos batidos. Bem lembrado, né? Eu acho que o Palmeiras, se ele mantiver essa linha, essa conduta, essa postura tática de afogar o adversário já desde a saída de bola deles, depende muito, evidentemente, do nosso preparo físico. E a gente fica aí torcendo para que os nossos atletas tenham força suficiente para poder praticar esse futebol. A gente ir para cima de todo mundo, né? Então, olha lá, o Cassone, obrigado, Cassone, pela presença. Bruno Henrique ganhou a titularidade. Passa confiança e sai jogando com muita facilidade. Uma bela contratação. Muito bom, né, Cassone? Nós ficamos muito felizes com a chegada do Bruno Henrique e a tendência é que o futebol dele cresça. Ele é um jogador que joga simples, mas é um jogador que tem um futebol moderno, que se apresenta, né, que tenta fazer aquele 1-2 ali no meio de campo,
morde o time adversário quando dão uma determinada função a ele, ou seja, quando o Cuca determina alguma coisa diferente para ele, ele deve cumprir fielmente, porque ele é um atleta que já quase que consagrado, inclusive com uma bela passagem pelo futebol italiano. E lá a coisa é complicada, né? Valeu, Cassone, obrigado, um abraço na família. Olha o italianíssimo Neto Pani, o nosso querido Neto. Borja tem faro de gol, meus amigos. Só anda meio resfriado, mas logo vai nos dar muitas alegrias, né? Vai dar muitas alegrias para a nossa torcida. Que Deus te ouça, né, Netão? Então, eu acho que, como a gente acabou de dizer agora, é uma questão de tempo. O Cristiano Desotti, obrigado, Cristiano. Márcio, o Palmeiras tem elenco, os outros têm um time. Pois é, né, Cristiano? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades que nos aparecem, como o Cuca está fazendo. Hoje, a gente já começa a entender que o projeto dele de fazer várias modificações em determinadas partidas vem em função dessa avalanche de jogos que o Palmeiras tem que cumprir pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então são 3 momentos dificílimos e não há time que aguente essa parada colocando os mesmos atletas todos os jogos. É aí que tem um time aí que está ponteando a tabela, que está tirando proveito dele estar focado só no Brasileiro, né? E aí dá para eles manter essa equipe. Mas até quando? Não sei. Prefiro esperar, né? O Fernando Amaral, obrigado, Fernando. Valeu, sempre participativo. O Luan tem que ser titular. Mike queimando minha língua. Borja tem que jogar dentro da área. Fora, ele é um fracasso. É isso mesmo, né, Fernando? O Luan tem apresentado um belíssimo futebol. Aliás, eu me lembro sempre de alguns comentaristas da imprensa esportiva carioca que sempre disseram, quando o Palmeiras o contratou, que o Palmeiras estava contratando um senhor zagueiro, que ele joga muita bola. Ele era muito respeitado lá no Vasco, o time da onde o Palmeiras fez a aquisição do seu passe. E dá para perceber que ele é um jogador que joga sério, mas joga com carinho. Ele não castiga a bola, né? Não é aquele jogador que dá bico para tudo quanto é lado. Ao contrário do Juninho, que é um jogador mais viril. Mas o Luan não, ele dá um fino trato que ele dá na bola, né? Fernando. Então, muito boa a sua intervenção, bem lembrado. Aliás, você manja tudo dessa coisa aí, né, Fernando? Abraço na família, Fernando. O Luiz Fernando Castro também, sempre muito participativo. Boa noite, Márcio. 1-0 hoje é goleada, mais 3 pontos. Legal. É verdade, esse Campeonato Brasileiro, quem conseguiu os 3 pontos, a gente já nem está muito preocupado com o placar, né? E hoje foi legal porque o Palmeiras poderia ter ampliado esse número de gols, né? Fez um gol, mas nós tivemos outras tantas oportunidades e não nos causou assim nenhum receio de sermos surpreendidos, porque hoje, inclusive, permitam-me passar aí a minha opinião a respeito da nossa zagueirada. Infelizmente, no jogo contra o Cruzeiro, eu não sei se vocês concordam comigo, os nossos 2 zagueiros de área, que são 2 baita zagueiros, né? O Mina e o Dracena, eles, com aquela volúpia de ir para frente, os 3 gols praticamente do Cruzeiro ocorreram naquele buraco que se formou no miolo da nossa zaga. Eles não estavam lá, eles tinham ido embora. E aí o que acontece? Toma gol mesmo, o Cruzeiro é um time maduro, tanto é que acredito que no jogo de domingo pelo Brasileiro lá em Minas, ou mesmo no jogo da volta, o Palmeiras deva ter uma outra postura, né? Então hoje, por exemplo, os nossos 2 zagueiros de área, o Luan e o... Me ajuda aí nessa. O Luan que jogou e o... Não, o Dracena ficou fora hoje. Eles ficaram fixos dentro da área, né? E ali, por eles terem ficado muito mais fixos, o Juninho, desculpe, veio agora, que é muito jogador, né, pessoal? A Adriana está até me auxiliando aqui. E então o Luan e o Juninho ficaram muito mais fixos. Então, o que aconteceu? O Grêmio encontrou uma incrível dificuldade de entrar na nossa área. Ah, mas o Grêmio não estava com a equipe titular. Olha, nós também não, né?
E aí então fica elas por elas. Legal. Luiz Fernando, Luiz Fernando outra vez, disse pontos, né? Ele deu até uma risada aqui, ele bateu errado o dedo no teclado lá e não saiu pontos, mas deu para entender, viu, Luiz? O Diego Soares Antunes, Marcião, eu e o Fernandinho Amaral assistimos o jogo aqui, juntos em Ribeirão. Palmeiras teve muito volume de jogo, porém sem efetividade. É verdade, né, Diego? Nós tivemos aí posse de bola, muito mais posse de bola do que o Grêmio. Mas faltou aquele toque final, botar cereja no bolo. Ele estava todo confeitado, daí botar a cereja final, ou seja, né, é lógico que a gente está floreando aqui. Faltou o gol, né? E várias oportunidades, nós tivemos aí chances de poder finalizar. Eu acho até muito pelo aspecto da afobação, de eles sentirem uma certa necessidade de fazer o gol. Então, aquele gol, por exemplo, que eu acabei de comentar, que o Michel Bastos perdeu, que houve uma belíssima triangulação ali dentro da área, que sobrou para ele, ele deu uma chapinha de pé direito, que nem é o pé bom dele, nas mãos do goleiro. Normalmente aquilo não acontece, né? Mas tudo bem, é isso aí, é o momento, né? Neto Pani, e para não perder o costume, boa noite, italianada. Bora buscar a ponta dessa tabela, é isso aí, né, Netão? Grande Netão. Netão tá bem, hein? A gente tem visto as fotos dele no Facebook, o homem tá numa malhação total. Todo dia nós vemos que logo cedinho, antes dele entrar para a jornada de trabalho dele, o bicho tá ensopado, mas isso tudo com orientação técnica, legal, né? E evidentemente com a boa vontade que ele está tendo de poder recuperar o físico dele, né? Eu acho que quem fica contente com isso é o velho, principalmente, seu velho, né? Que ele é um homem extremamente regrado e eu acho que ele te dá umas cobradas violentas, né, Netão? Parabéns, viu, Netão? Você tá ficando show! Quem mais aí? O Rafael Diego Lopes, boa noite, Rafael. Zé, muito bem hoje no meio-campo, sem inventar. É aquela história, né, pessoal? O Zé Roberto chegou num momento que ele tem 42 anos. Ele não pode ficar caído na lateral, na beirada do campo, correndo atrás de atacante mais jovem, velocista. E ali no meio, onde ele tem alguém que conjuga com ele o verbo, o futebol, que ele tem cobertura, que ele tem um pouco mais de espaço para pensar, bola ele sabe muito. Então, o que, que acontece? Ele rende muito mais. Então, muito bom, legal, viu? Valeu. O Renato Cavicchia também, mandando um coraçãozinho aí. Obrigado, Renato. Passo esse coração para toda a nossa galera. O Leandro Rodrigues, obrigado, Leandro. Veio o nome, é que agora você tentou me socorrer, o Juninho. É verdade, muito obrigado, viu? O Rafael Diego Lopes, mais um comentário. Borja muito frio, não tem vibração, parece que não está feliz. Manda para a China. Olha, cuidado que a turma cai de pau em cima de você, Rafael. Eu acho que é uma questão de tempo, de aclimatação. É interessante essa coisa do jogador estrangeiro. Vocês veem que ele chegou, assim como chegou o Guerra no Palmeiras. O Guerra é aquela história, um sobra saúde, o Borja, e o Guerra sobra futebol. Mas infelizmente ele tem tido maus momentos, né? E o físico não o tem ajudado. Então o Palmeiras, através dos seus fisiologistas, do seu departamento de educação física, os preparadores físicos, estão tentando fazer um trabalho especial com o Guerra, porque ele é um brilhante lapidado, ele já está lapidado. Ele joga muita bola, pessoal. Nem é preciso eu estar dizendo isso, mesmo porque, às vezes que a gente fez aquela nossa enquete, como nós costumeiramente fazemos, ao término de cada partida, quem foi o bambambam desse jogo, o Guerra, 90% das vezes, tem ganho essas enquetes, né? A torcida enxerga, todo mundo vê isso. E ele só não consegue fazer um pouco mais, coitado. Digo coitado entre aspas, porque está faltando um pouco de força física para ele. Então, eu acho que ele precisa de um tratamento diferenciado, principalmente por parte dos nossos fisiologistas, né? Para ele poder dar suporte ao físico dele e ele suportar. Porque quando ele está com a bola nos pés
e tem oportunidade de levantar a cabeça e ir para frente, ele só faz coisas boas, né, pessoal? Ao contrário do Borja, que é um jogador de explosão, matador, mas não tem essa personalidade, não tem esse virtuosismo que tem o Guerra, né? Mas ainda bem que o nosso time tem várias opções e a partir do momento em que esse time encaixar legal, que todas essas peças estiverem jogando juntas, né? Quando voltar aí, no caso, Moisés, o Tietê readquirir a forma física dele, né? Enfim, os jogadores em geral da nossa equipe estiverem ou tiverem a oportunidade de estarem na ponta dos cascos, o Palmeiras, evidentemente, volta a ser um time a ser batido. A gente, infelizmente, andou tropeçando no início desse brasileiro, e aí, de repente, o time de lá de Itaquera deu uma subida na tabela. Mas no mano a mano, puxa vida, pessoal, nós somos muito mais o nosso time. Não dizemos isso, nós como palmeirenses, mas acho que todo mundo, a própria imprensa, a crônica esportiva em geral, faz esse tipo de comentário. Então vamos esperar, tem muito jogo ainda, né, pessoal? E a esperança sempre viva. Sempre é bom um golinho d'água, porque no nosso último encontro foi um show de tosse, né? A coisa andou feia pro meu lado, mas a gente andou tomando alguns cuidados, fizemos aí um tratamento bem feitinho e graças ao bom Deus estamos praticamente recuperados. O Murilo Souza também é lá. Ganhamos com o gol contra. Cadê o 9? Aí, ó, são as opiniões, né, pessoal? Boa, Murilo, é a tua opinião e nós respeitamos. O gostoso é isso, né, pessoal? Tivemos alguns entreveros aí nessa semana que passou em relação a pontos de vista, opiniões, né, de alguns dos nossos confrades, confreiras, principalmente naquela avalanche de gol que o Palmeiras tomou no primeiro tempo contra o Cruzeiro. O time estava totalmente desorientado. E o torcedor, pessoal, convenhamos, ele não é bobo, ele enxerga. Agora, a crítica, ela sempre é construtiva. Eu não vejo a crítica aqui como destrutiva. Ninguém está criticando o Palmeiras em determinadas situações ou determinados atletas com o intuito de massacrá-los, de acabar com a carreira dele e de fazer com que o Palmeiras vá para a Série B. Não é por aí. Nós fazemos essas críticas sabendo que nós temos uma belíssima equipe, ótimos atletas que podem reverter essa situação. Então tem que ter um pouco de cobrança. E o que nos deixa aborrecidos, pessoal, se me permitem, é que no nosso fórum de discussões, a ideia principal é nós discutirmos os nossos atletas, os nossos momentos de vitórias, até os nossos fracassos, os deslizes. É isso que nós discutimos aqui. No entanto, alguns dos nossos amigos não fazem isso. Eles atacam os componentes do fórum. Eles já vão para cima do cidadão. Eu discuto a jogada, o atleta, o placar, né? O virtuosismo de uns, o jeito de cada um. E aí, pumba, já vem gente para cima da gente. Não é isso, pessoal. É isso que a gente queria que você tivesse consciência. A crítica é livre. Cada um coloca ali sua opinião e ponto. Mas você coloca a sua opinião, sempre tem algumas pessoas que vêm para cima, já com grosseria, falando um monte de coisas pesadas. Puxa vida, pessoal, para com isso. Se você achar que tem alguma coisa errada, diga com bom senso. Se você tiver alguma crítica contra esse ou aquele atleta, coloque aí seu ponto de vista. Será que nós vamos ter que ficar policiando o fórum? Até quando? Para tomar conta de pessoas que têm uma postura inadequada. Infelizmente tem gente, pessoal, que solta um linguajar chulo aqui, de baixo nível. Nós temos mulheres no nosso fórum, pessoal. O palavrão é inconcebível aqui. É gostoso ouvir a opinião de vocês. Se eu tiver errado, pode falar. Márcio, eu não acho, eu não concordo com você. Acabou. Esse jogador ou essa jogada. Mas vir falando palavrão, estampando com letras garrafais, com caixa alta, letra maiúscula. Pessoal, aí desculpe, a gente vai ter que excluir essa postagem. Porque tem muita gente aqui que merece o nosso respeito. Principalmente
a plateia, as nossas confreiras, as femininas do fórum. Nós temos, por mais que a gente evite de colocar jovenzinhos aqui, hoje eu estive conversando com a Adriana, a gente vai começar a aceitar alguns jovens que estão pedindo para fazer parte do Porco Mestre. Jovenzinhos de 13, 14 anos, até 12. Puxa vida, eles são palmeirenses e merecem o nosso respeito e estar presente no nosso fórum. Só que botar esses meninos, algumas senhoras, algumas confreiras aqui, para ler palavrão, dá licença, pessoal. Isso pega muito mal. Sabe? Essa discussão se torna uma discussão, como diz a Adriana, de um nível muito baixo, pessoal. Vamos discutir sim, vamos aceitar a crítica. Eu prefiro, no momento em que eu estou muito amargurado, eu me ausentar. Eu prefiro nem postar nada e ficar vendo, deixa eu dar uma respirada. Vocês devem ter notado que, inclusive, nesses últimos 3 dias eu não botei nenhuma postagem, porque eu acho que a gente tem que respeitar o momento das pessoas. E eu estou olhando aí, né? É gostoso de vez em quando a gente até fazer uma brincadeira, a gente extrapola em determinadas situações, mas jamais você vai ver eu desrespeitar alguém no nosso fórum. Como, graças a Deus, 99% de vocês respeitam, né? Isso nos deixa felizes. O nosso fórum talvez seja diferente por isso, porque tem fórum por aí que, Ave Maria, você entra lá, é uma selvageria. O que as pessoas se agridem é uma coisa assim inconcebível. E a gente está tentando não deixar com que isso ocorra aqui, né? Nós somos palmeirenses, pessoal. Vamos curtir essa felicidade. Hoje ganhamos de 1-0, um magro 1-0. Mas vamos curtir. Olha que gostoso. Passamos um fim de semana leve. Já ficamos aí tomando um oxigênio pensando no jogo de quarta-feira, que é um jogo dificílimo. Acreditamos no nosso Palmeiras. O Cuca deve estar fazendo um planejamento legal, compactando esse time, que jogar fora é pedreira, né? O próprio jogo da volta contra o Cruzeiro lá, eu acho que o Palmeiras vai ter uma outra postura. De repente nós podemos aí reverter legal isso aí. Também, se não reverter, não acabou o mundo não, pessoal. Nós nos mantemos palmeirenses e amando o nosso Palmeiras, né? Desculpe, pessoal. As pessoas que não têm nada com isso, às vezes precisam fazer parte dos ouvintes, né? E ouvir essas coisas que a gente tem a dizer. Aquelas pessoas que infelizmente às vezes dão uma deslizada, escorregam aí na casca de banana. Faz isso não, tá bom, amigo? Gostamos muito de cada um de vocês. Vamos lá. Murilo Souza, já falamos. Rafael Constantino, boa noite, Márcio. Avante palestra, grande Rafael. Obrigado. Leandro Rodrigues, Márcio, o Palmeiras ainda está tem como prioridade a Libertadores? Olha, Leandro, eu devo acreditar que sim, né? Aliás, até as nossas músicas que a torcida canta, diz num determinado momento que Libertadores é obsessão. E o Palmeiras, evidentemente, tem como pano de fundo a Libertadores é a gana, é o sonho da nossa direção, né? E claro que não pode se descuidar e agarrar esse brasileiro, agarrar a Copa do Brasil. Mas a Libertadores, devo acreditar, e eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, é a nossa prioridade, né, gente? Valeu, Leandrão. Hugo Zanqueta, Laugão, o que achou da estreia do Bruno Henrique? Ele pergunta. O meio-campo com ele, Felipe Melo, Moisés e Guerra, seria o melhor do Brasil? Sim, com certeza, ele está dizendo. Olha, que belíssimo meio-campo, hein? Puxa vida, já pensou, galera? Bruno Henrique, né? Felipe Melo, Moisés, Guerra, são jogadores virtuosos, que sabem tratar bem a gorduchinha, né? E se eles encaixarem o pé e tiverem uma certa retaguarda, sustentação por parte do nosso técnico, o seu próprio fôlego, o seu físico e os outros jogadores do Palmeiras, o Palmeiras vai ficar muito bem na fita, não é, pessoal? Muito obrigado, viu? Valeu, Hugo. Boa lembrança. Kleber Bezerra da Silva. Pontos positivos, Bruno Henrique, Luan e Mike. Legal, valeu, tô com você e ponto. Acabou, jogaram direitinho, né, pessoal? O Luan, que belíssimo zagueiro. O Mike, olha que gostoso ver o futebol desse menino crescer. Estamos tendo
alguns problemas na nossa lateral direita e de repente ele pode, com incentivo, com cuidado, com treinamento, orientação, ele pode vir a se tornar o nosso lateral direito tranquilamente. Não é verdade, gente? O Júnior Prado, o que acontece com o Borja? Os caras fazem gol contra ele e ele não consegue marcar, cara. É difícil, né? É um momento, né, pessoal? Eu, com a idade que eu tenho, pessoal, talvez eu seja o decano aqui do fórum, seguramente eu e mais 3 ou 4 somos os mais velhos aqui da nossa turma. Eu junto aí o Mário, o Cassone, alguns dos nossos confrades que já estamos lá em cima, na ponta do iceberg, né? Eu já estou beirando os 70 e, puxa vida, são quase 70 anos torcendo e correndo atrás desse Palmeiras. E eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu já vi muito centroavante, já vi muito camisa 9 jogando pelo Palmeiras, né? Já vi belíssimos centroavantes, já tive a oportunidade de ver Mazola, Vavá, o grande Evair, o César Maluco e tantos outros, o próprio Wagner Love, que houve um momento brilhante dele no Palmeiras, sem contar tantos outros, né, pessoal? E alguns deles, belíssimos jogadores e que não davam certo. E de repente tinha que se negociar. Assim como tem jogadores em outras equipes que também não dão certo. Daí vão para outra equipe e pimba. Olha aí o caso do Henrique Dourado, pessoal. Vocês se lembram quando ele jogava no Palmeiras, ele era só Henrique. Lá no Fluminense é Henrique Dourado. Olha quantos gols esse rapaz está fazendo. Ele era, para a maioria de nós, eu me incluo no meio, um jogador limitadíssimo. Que tropeçava, matava a bola com a canela. Está fazendo gol, é artilheiro do brasileiro, pelo menos até agora, né? Então, vai muito de sorte. Então, o que acontece? Eu acho que nós devemos, sim, ficar pensando e olhando os centroavantes das outras equipes, principalmente aqueles goleadores que estão fazendo gols, né? Para poder fazer uma comparação com o nosso, que hoje a nossa meta é ver esse Borja acertar o pé. Além do forte investimento que o Palmeiras fez em cima dele, ele é jogador do Palmeiras, pessoal. E eu acho que nós, mais do que ninguém, queremos ver esse garoto, né? É um garotão. Começar a acertar o pé e voltar a fazer gol. Acabou o problema. Não vai ter mais crítica aqui, né? Então vamos continuar torcendo para que isso ocorra. O Mário Antônio Felicíssimo. Olha que bacana, Adriana. Mário Antônio Felicíssimo. O sobrenome dele já diz tudo, né, pessoal? Temos que buscar um lateral esquerdo. Pronto, tá aí a sua opinião, Marião. Legal. E eu acho que o Palmeiras deve estar se preocupando com esse problema das nossas duas laterais, né? Devo acreditar que até o próprio Tietê vai acabar caindo ali na direita, se bem que é meio perigoso a gente ficar botando fé no Tietê, porque ele não é um jogador de explosão, de força física. E normalmente o lateral ele tem que ser rápido, lépido, né? E o Tietê é um jogador de fino trato na bola. O Jean nos parece que ele vem numa descendente nos últimos tempos. Ele já não tem a mesma força física que ele teve, parece que apresentando alguns problemas também na região do pubis. Então, eu acho que o Palmeiras deve estar preparando alguma coisa aí para as nossas duas laterais, né? Vamos lá, vamos aguardar. João Guilherme Jacaré, grande João, abraço, velho. Palmeiras mereceu demais ganhar esse jogo. Força, palestra. Bom domingo, Márcio. Abraço, João Jacaré, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, João? Grande abraço para essa fantástica cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que o Porco Mestre também está lá. Estamos botando a nossa carinha lá. Pedimos licença para poder estar entrando na imagem do seu celular, do seu computador, enfim, onde quer que seja. Muito obrigado, viu, João? Abraço, Mato Grosso do Sul. Abraço, Campo Grande. Neto Pani. Vamos lá, Netão. Nosso parceiraço. Concordo, mestre. Alto nível sempre. É isso mesmo, né, Netão? Leandro Rodrigues. Somos palestrinos. Graças a Deus, né, Leandro? E com muito orgulho, acima de tudo. Luiz Fernando Castro, apoiado.
Todos nós estamos juntos, né, gente? Alcides Gomes, boa noite, amigos. Olá, gente. O Alcides Gomes também nos dando o prazer da sua presença. Muito obrigado, viu, Alcides? Fique sempre com a gente. Concordo, mestre. Eudes, olha o Eudes aí, falando diretamente de Nova York, de Patos de Minas. É Patos, né, Adriana? Cidade de origem do Eudes? É de lá? O Eudes agora reside em Nova York. Aliás, eu mantenho contato com ele, inclusive fora do próprio fórum, né? E o Eudes sempre nos dando o prazer da sua presença. Olha lá, Diego Souza vem ou será que não? Nós precisamos de um matador igual a ele. Pois é, né, o Eudes? A gente está aqui na expectativa, quem sabe dá certo. Hoje a gente fica nessa, mas ele não acertou, foi oferecido para ele um alto salário, pelo menos o dobro que ele ganha lá no esporte, ofereceram uma infinidade de coisas para ele, né? Casa, mobiliada, transporte, segurança e o alto salário oferecido. Mas eu acho que é aquela história, o coração dos homens, eles são imutáveis, a gente não pode querer penetrar nesse espaço. E nós não sabemos o que o prende lá. De repente ele tem algo mais, a família dele é adaptada. Mas de repente, quem sabe, daqui para frente, hoje, amanhã, segunda, pumba, edição extra, Palmeiras fecha com Diego Souza. Não sei, né, gente? A gente fica na expectativa que feche, porque ele vai encaixar legal no nosso time. A bola que ele joga é fantástico, né, pessoal? Um jogador de um porte físico avantajado, um toque refinado de bola. Hoje ele está com uma maturidade legal. Então, puxa vida, é só benefício. Continuo torcendo, mas o destino a Deus pertence, né? O velho jargão aí. Neto Pani, não sei se o Diego Souza vem, mas se ele está colocando na mesma balança do Palestra, o quê? E o Leão, na mesma balança, o Palestra e o Leão, ou seja, o esporte, não merece vir. Que seja protagonista no time coadjuvante. Pois é, né, Neto? Eu acho que o próprio presidente do esporte que andou fazendo biquinho para cima da gente nas entrevistas dessa semana, nos disse, eu disse para a imprensa, que ninguém tira ele de lá, mas daí ele já amoleceu, mudou o papo, né? Ele sabe que o Palmeiras é uma mega potência, e é mesmo, né, pessoal? O esporte não vai poder querer se ombrear financeiramente à Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, é aquela história, ninguém sabe o que se passa no coração desse rapaz, né? Eu acho que se chegarem lá com dinheiro e acertarem as bases, ele primeiro que, claro, que vai pagar multa, um tanto, não sei quanto lá para o esporte, mas ele é jogador de empresário, né, pessoal? Então o esporte tem que pôr a bola no chão lá e ficar quietinho, pianinho, né? O problema é grana, é business. Boa, Netão. Carlos Alberto Bastos, vencemos mais uma. Avante, Palmeiras! Que bom, né, Calão? Ricardo Pedroni, boa noite, palestrinos. Então foi legal, né, pessoal? Gente, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer como costumeiramente eu faço. Já já eu volto. Já vou falar com você, viu, Tiago? Aliás, vou até aproveitar e falar antes. Tiago Souza, boa noite, professor. Manda um abraço para Paraguaçu. Tá mandado. Muito obrigado, gente de Paraguaçu. Paraguaçu de Minas, né? Um forte abraço a todos vocês. Olha o Netão aqui outra vez, dedilhando o tecladinho do celular dele, acho que não sei. Nos últimos dias tenho ficado preocupado com um assunto que já parecia ter sido superado. Nossas negociações estão vazando novamente. Netão, falou uma grande verdade. O Palmeiras, já houve um tempo em que ele cometia essa besteira de avisar ou comunicar antes com quem ele estava tentando fazer negócio. Parou, cortou, e aí ele se tornou um time extremamente profissional, né? Com a gestão Paulo Nobre, a chegada da Crefisa, enfim. E aí o Palmeiras começou a fazer grandes negócios e quando a gente menos esperava, pumba, anunciava. Né? Veio a história do chapéu e tal. De repente o Palmeiras começou a cantar de galo, se me permitem, avisando antes da hora, pessoal. E aí o que aconteceu? Vazou, problema, pessoal, todo mundo vai se calçar, né? Dó da Silva também, olha lá, ainda tem muito tempo, o Palmeiras vai acabar sendo campeão de novo.
Avante palestra, avante Dodá, brigadão, palmeirense de larga cepa, né? E de uma ideia legal. Pessoal, como eu disse para vocês, hoje nós tivemos no nosso bolão a bagatela de 31 acertadores. Olha aí, se me permite eu vou falar rapidamente, depois nós fazemos a nossa galeria multimídia, tá bom? Então vamos lá. Adalberto Uenohara, de Ribeirão Preto, o Alex Abreu de São José do Rio Preto, o André Del Vecchio de Jabuticabal, o Claudemir Santos Cassiano de Araras, o Cleiton Silva de Ribeirão Preto, o Éder Galhardo de Mogi das Cruzes, o Fabrício Carvalho de Pitangueiras, o Felipe Anthony de Ribeirão Preto, o Gabriel Lagares de Belém do Pará, o Geninho Zatti de Eloy Menezes, Minas Gerais. Eloy Mendes, desculpe, eu falei Menezes, ainda bem que a assessoria está aqui do lado. Errou é pimba em cima de mim. Giuliano Padula Pavanello de Avaré, o Guilherme Fusaro Leone de Ribeirão Preto, o Guilherme Sedano também de Ribeirão Preto, o Isaac Souza também de Ribeirão Preto, o João Vitor Souza de Ribeirão Preto, o Jonathan Mota Carneiro de Cruzeiro, São Paulo, o Leonardo Santos Colucci de Ribeirão Preto, Mabile Vitória de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Matheus Benedetti de Avaré, o Maurício Sanches de Sertãozinho, o Paulo Toledo de Pitangueiras, o Pedro Giareta de Franca, o Rafael Squilassi de Jaboticabal, o Renato Barilari de Ribeirão Preto, o Ricardo Rodrigues de São Paulo, o Rick Vieira de Santana de Recife, a Rita de Cássia Sense. Ô Ritinha querida, manda pra gente inbox a cidade que você reside, tá bom? Não conseguimos localizar e não podemos dizer nesse momento com muita alegria o nome da sua cidade. Então Rita de Cássia Sense, a Silvana Pichelli de Eloy Mendes, Minas Gerais, o Wagner Beraldo de Sertãozinho e o nosso Vander Tico de Eloy Mendes, Minas Gerais. Caramba, gente, Eloy Mendes está sendo show de bola. O que está acontecendo com esses nossos irmãos mineiros, dessa belíssima cidade de Eloy Mendes, que vem cravando esses bolões aí? Mas, de qualquer forma, parabéns a todos vocês. E nós, como de costume, logo mais estaremos botando lá sua fotozinha na nossa galeria multimídia para ir rodando. E depois fazemos uma placa com os nomes de todos vocês, que é essa a nossa maior alegria. Dizemos lá sempre que o nosso bolão não tem fins lucrativos. Não rola cifrão aqui, não rola grana. Rola alegria, entretenimento, né? E aí a alegria que a gente tem é de ver que todo mundo participa. O pessoal tem muito amor, muito orgulho, muita alegria em participar do bolão. Tanto é que segunda-feira a gente vai abrir o bolão para a partida da Libertadores de quarta, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Acredito que esse bolão também vai ser estouro de apostas. Apostas não, de palpites, não tem aposta aqui, né? Muitíssimo obrigado, viu, gente? O Neto Pani, olha lá, ó o Netão secando aí. Primeiro o Thiago Souza, volta Paulo Nobre. É, a turma do Paulo Nobre aí, né? É, pessoal. Ó o Neto Pani, Santos tomando 1-0 do Atlético Goianiense. Netão, seca mais aí pra gente, por favor, que daqui a pouco a gente vai assistir o segundo tempo, tá? Se bem que é meio pedreira, parece que o jogo era na Baixada, né, Lucas? É lá na Vila Belmiro? Não, tá Goianiense em casa. Ah, é lá em casa, é lá em Goiás, hein? Ô Santos, dá um tempinho aí, tá? Rafael Mendes, volta Márcio Araújo. Rafael de Avaré, São Paulo. Ô Rafael, você também é um gozador, hein? Tá querendo trazer o rapazinho de volta? Eu sei que é gozação de sua parte, né? Pessoal, vamos então falar dos próximos jogos e a gente já vai dar um tempo, que hoje é sábado e ninguém é de ferro. Devo acreditar que todo mundo está querendo se aprontar para dar uma volta, para fazer um jantar em casa com a família, para curtir um pouco o final de semana. Então, anota aí, ou pelo menos escute, olha lá, próximos jogos do nosso Palmeiras. Dia 5/7, nesta quarta-feira, horário 21h45, ou seja, 15:10 da noite, pela Taça Libertadores da América. Nós iremos jogar contra o Barcelona do Equador,
lá no campo deles, em Guayaquil, no Equador. Pedreira, hein, gente? Palmeiras, compacta esse time aí, espera os caras para vir e sai nas estocadas, né? Olha eu querendo dar uma de cuca, me desculpe, gente. É o amor que a gente tem no nosso time e que eu tenho certeza que todos vocês também fazem isso. Dia 9/7, domingo, moçada. 16 horas é o horário, ou seja, 4 da tarde, pelo Brasileirão, puxa vida, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em Minas Gerais. Então vamos nos encontrar com a Mineirada outra vez. Vai ser aquele sufoco? Esperamos que não. Que o Palmeiras entre muito mais bem postado em campo. Valeu a chibatada, né, pessoal? E depois no dia 12/7, na outra quarta, 11:50 da noite, pelo Brasileirão, enfrentaremos quem, pessoal? Quem? Quem lembra desse personagem do Chico Anísio? Estaremos enfrentando o nosso arquirrival Corinthians na nossa casa, no Allianz Parque. É hora de nós darmos como a gente pode dizer, dar um sapeque iaiá para cima deles, né? Porque nada mais prazeroso e gostoso que ganhar do nosso mais próximo concorrente, não só no futebol, mas até na tabela desse ano. Então, esse jogo do dia 12/7, pessoal, vai ser esperadíssimo. É um jogo de, como diz o Lucas, de 10 pontos. Que gostoso se nós vencermos esse time. E até lá, creio que o Palmeiras estará muito mais bem postado em campo e fortalecido. E acabar com essa história, né, gente? Que isso? Vamos lá, gente, olha lá. O Rafael Mendes, volta, Márcio Araújo. O Alexandre Guislandi, obrigado, Alex. Olha lá, a escalação tá vazando direto também. Tem que ver quem tá passando tudo para a imprensa. Então, é a assessoria de imprensa do Palmeiras que tá errando, né, pessoal? Porque essas notícias que saem lá de dentro, tanto da nossa infraestrutura, nas aquisições que o Palmeiras eventualmente esteja tentando fazer, ou escalações, uma série de coisas, não pode vazar, né, pessoal? Isso é amadorismo puro. Então eu acho, Alexandre, muito bem lembrado, tem que se tomar conta desse lado. Eudes da Costa, mais 3 pontos, kkk, isso aí, né? Em cima dos gambás. Olha, ele já está pensando no Corinthians. Neto Pani, na minha casa mando eu. Claro que ele está falando do Palmeiras jogando no Allianz contra o time de Itaquera. Gente, passou da hora da chibatada, hein? Vamos ganhar com sobra, se Deus quiser, respeitando sempre os nossos adversários, principalmente esse, né? Do dia 12/7 dessa quarta-feira, ou seja, o Sport Clube Corinthians Paulista. Mas só que lá é a nossa casa, lá vai ser Palmeiras, né? E aí o Netão, eu tô vendo aqui, enchendo de curtidas, né? Muito obrigado, Netão, valeu. Gente, então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês a presença aqui no nosso fórum, né? Na nossa live. Esperamos que vocês continuem mantendo essa postura bacana. Nos desculpem a bronca, aspas, né? Que nós acabamos de dar aí, no bom sentido, por algumas coisas que andaram ocorrendo essa semana, mas é aquela bronca de pai para filho, pessoal. A gente tem vocês como filhos da gente, só que é uma grande família. E quando nós erramos, pode me cobrar, quando você erra, perdoe-me, mas também nós iremos cobrar de vocês. Ricardo Pedro, no dia 12, estarei no Allianz. Avante! Boa, Ricardo. Pé quente, hein? Vê se vai de meia de lã, por favor, Ricardo. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um final de semana gostoso, maravilhoso. A moçada que está entrando de férias aí na escola, aproveita bastante, descansa, leia mais sobre o Palmeiras, participe sempre do Porco Mestre, coloque sempre os seus amigos, conhecidos, palmeirenses no Porco Mestre, tá? Que a gente vai ficar cheio de satisfação. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, que mais? Olha lá, Jonathan Mota Carneiro, acertei o bolão, joga a minha foto aí, acertei pela primeira vez. O Jonathan acertou, né, Adriana? Isso. E o Eudes fechando o nosso blá blá blá, pessoal. O que o Eudes diz aí? Você está apoiado, nós temos que botar a casa em dia. E é isso aí, a nossa casa sempre vai estar em dia.
né? A nossa alegria de estar junto com vocês sempre, pessoal. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado pela presença de cada um na nossa live e no nosso fórum. Nos encontramos, se Deus quiser, no próximo final de semana. Ou quem sabe na quarta-feira, em edição extra. Esperamos que o Palmeiras nos brinde com uma grande vitória. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.